Fala galera! Aqui é o Sordo Dudu e hoje vamos falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Absolutismo, mercantilismo, burguesia, muita coisa para a gente falar. Não te esquece de te inscrever no canal, marca o sininho para receber as notificações, dá aquela curtidinha e compartilhe com seus amigos. E nos comentários lá, fala o que achou do vídeo, sugira também assuntos, enfim, conto com a contribuição de vocês. Mas vamos para a aula? Então, roda a vinheta aí! Verifica a inscriçãozinha no canal, tá? No canal, é canal! Canal! É canal! Verifica a sua inscrição no canal, o gostejinho e tem a sininha. Eu vou pegar aqui, ó, a porra da sininha. Tem a sininha. A porra da sininha! Verifica a porra da sininha! Vamos entender então como é que se deu a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Esse foi um período de mudanças significativas na história, marcado por uma série de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Do final do século XIV, com o renascimento comercial e urbano, que veio ocasionando o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Esses viviam nos chamados burgos, sob a proteção e a tutela dos monarcas, que se consolidavam cada vez mais com a formação dos estados nacionais modernos ou monarquias nacionais. E junto a tudo isso, temos também um movimento conhecido como Renascimento Cultural e Científico, que se inicia na Península Itálica, mas que vai se espalhando pela Europa e propiciando novas formas de pensamento e de concepção do mundo, favorecendo as artes, a literatura, a filosofia, a ciência e colocando em xeque a influência e o poder da Igreja medieval. Deixa-se aquela visão teocentrista, onde Deus, a religião, era o centro e a explicação para todas as coisas, e passa-se para uma visão antropocentrista, aonde o homem é o centro de tudo. A questão do humanismo, do racionalismo, realismo, hedonismo, entre outros valores, passam a preponderar a partir do início da Idade Moderna. As monarquias nacionais que vinham surgindo e iam se fortalecendo, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, foram importantes protagonistas na formação dos primeiros estados nacionais e dos primeiros reinos ultramarinos. Esses foram apoiados pela burguesia mercantil, que gradualmente expandiram seu controle sobre os territórios feudais e enfraqueceram o poder da nobreza local, promovendo modificações em toda a sociedade. Por burguesia, entende-se como a nova classe social ascendente da Baixa Idade Média que passa a viver do comércio, em corporações de ofícios nos burgos e em feiras medievais em centros urbanos que estavam ressurgindo e tornando-se novos centros comerciais ao final do século XIV e início do século XV. Já o absolutismo entende-se como um sistema político caracterizado pelo poder centrado nas mãos de um monarca absoluto, sem limitações constitucionais ou controles parlamentares significativos, sendo o poder transmitido de forma hereditária, e esse modelo de governo predomina por toda a Europa durante os séculos XVI ao XVIII. Do absolutismo monárquico, temos então a formação dos Estados Nacionais modernos, que são instituições governamentais centralizadas, aonde se forma uma espécie de kit, vamos chamar aqui de kit-nação. O que se compõe esse kit?
nós temos um território com limites e fronteiras estabelecidos, tribunais reais, exércitos permanentes, uma burocracia, sistema monetário e fiscais eficientes e padronizados, tudo comandado pela coroa, além da definição de uma cultura nacional, com um idioma, moeda, símbolos e uma cultura nacional em comum entre os habitantes, com políticas reais garantindo condições básicas para a sobrevivência e para os negócios internos e externos, com a adoção de políticas econômicas que são conhecidas como mercantilismo, que de certa forma é um pré-capitalismo. Mas vamos entender o mercantilismo. Então, por mercantilismo, entende-se como a doutrina econômica adotada pelos reinos absolutistas no século XVI ao XVIII e que buscava promover o enriquecimento nacional e o poder do Estado através do acúmulo de riquezas, que se dava principalmente pelo controle estatal em relação à expansão do comércio exterior e o controle da produção e da economia interna do reino. As principais características, práticas e medidas associadas ao mercantilismo foram o metalismo, que era o principal objetivo do mercantilismo, que visava acumular riquezas através do ouro e da prata, que eram considerados as principais fontes de riqueza nacional. Acreditava-se que a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos. Então, ela poderia ser intensificada pelo comércio exterior e também pela exploração de novos territórios. Outra política importante é a balança comercial favorável, aonde os mercantilistas defendiam a ideia de que um reino deveria exportar mais do que importar, ou seja, vender mais e comprar menos, para manter uma balança comercial favorável, positiva. Isso significa que a nação deveria produzir mais mercadorias para exportação, para vender, a fim de receber mais dinheiro em troca. Temos também como política mercantilista o protecionismo. Baseia-se na ideia de se criar meios de tarifas alfandegárias, ou seja, impostos sobre os produtos estrangeiros, e também cotas de importação para criar barreiras comerciais e também proteger a produção nacional. O objetivo, portanto, era proteger os produtores nacionais da concorrência estrangeira e promover também o aumento da produção interna. Em muitos casos, o governo ainda poderia subsidiar a produção ou até mesmo dar redução de impostos, tudo isso para favorecer a produção dentro do reino e aumentar a arrecadação da coroa. Outras políticas importantes que surgem com o mercantilismo é o colonialismo e exploração, aonde os reinos mercantilistas buscam expandir seus impérios coloniais como forma de obter matérias-primas mais baratas, mercados para os seus produtos manufaturados e oportunidades de investimento e de aumento também de poder. Isso muitas vezes envolvia a exploração de recursos naturais e a imposição de sistemas de comércios monopolistas. Temos ainda o controle estatal, o intervencionismo estatal, que é quando o Estado, a coroa, desempenha um papel ativo na economia, regulando o comércio, estabelecendo políticas de produção e incentivando o desenvolvimento de setores considerados estratégicos para a nação e muitas vezes impondo monopólios comerciais, ou seja, permitindo a compra e a venda somente de empresas ou de coisas ligadas à coroa. Para fortalecer sua posição, os monarcas buscavam legitimar seu poder por meio de vários mecanismos, entre eles a reivindicação de uma descendência divina, alianças matrimoniais estratégicas, promoção da religião e de propaganda, e também buscavam teorias filosóficas. Entre os principais pensadores, podemos destacar Nicolau Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe, lá por volta de 1513. Ele argumenta que o poder absoluto do monarca sugere que o fim justifica os meios, ou seja,
Para se manter no poder, tem que fazer aquilo que é necessário. Nem sempre dá para um rei ser amado, mas, sobretudo, ele precisa mostrar sua força e tem que ser temido, respeitado. Então, ele defendia que os reis deveriam buscar o poder e a estabilidade a qualquer custo. Outro importante filósofo foi Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679. Ele foi um filósofo inglês e a sua obra mais conhecida foi Leviatã, na qual ele argumenta a favor de um contrato social. Os indivíduos concordam em transferir seus direitos naturais ao soberano em troca de proteção e segurança. Hobbes via o governo absolutista como uma forma eficaz de manter a ordem e evitar a volta ao estado de natureza, onde não existiam limites, não existiam regras, não existiam leis e não existia aquilo que é o mais importante: proteger o nosso maior tesouro. E o nosso maior tesouro é a própria vida. Também temos Jacques Bossuet. Ele era um bispo e teólogo francês e que defende a teoria do direito divino dos reis, onde em sua obra ele defende que os monarcas são governantes por vontade de Deus e que sua autoridade era absoluta e inquestionável, portanto. Por fim, temos Jean Bodin, um jurista e filósofo também francês, e que escreveu sobre a soberania do Estado e a necessidade que se tinha de um governo centralizado, forte, para que fosse mantido a ordem e a estabilidade nos reinos. O primeiro Estado independente foi Portugal. Sua formação ocorreu no século XII, com a expulsão dos mouros da região do Condado de Portugalense, sob a liderança de Afonso Henriques, tendo o reconhecimento papal dessa independência em 1139, e que expandiu ainda mais as fronteiras através de novas conquistas sobre os mouros. E no século XVI nós vamos ter uma grande expansão marítima portuguesa pelo litoral da África, chegando até as Índias e finalmente também na América, no nosso país aqui no Brasil. O segundo reino a se unificar e formar um Estado nacional moderno foi a Espanha. Esse processo se deu pela chamada Reconquista Cristã da Península Ibérica, aonde os mouros muçulmanos que ocupavam Granada e outras regiões acabaram sendo expulsos pelo exército espanhol. Se unificou através de um casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, do Reino de Castela. A Espanha logo começou a se consolidar como uma potência europeia e também expandiu seus domínios através das conquistas ultramarinas na América a partir de 1492. Já a Inglaterra teve um longo processo até se efetivar em um Estado nacional unificado. Esse processo teve início no século X com a ascensão dos reis anglo-saxões. No entanto, foi somente no século XII, com a assinatura da Carta Magna em 1215, que se estabeleceu uma base para um governo centralizado, que só iria se consolidar definitivamente por volta do final do século XV. E finalmente a França, que originalmente tinha uma infinidade de territórios feudais. No século XIII, com os reis capetinhos, foram gradualmente se consolidando no seu território e também conseguindo expandir e unificar as suas fronteiras, centralizando o governo. Bem, galera, então vamos ficando por aqui. Conto com a contribuição de vocês. Desejo bons estudos e até a próxima. Um abraço e fui!